ano de 2015, João Miguel Tavares esperou em vão pela acusação a José Sócrates. Pedro Mexia inquietou-se com os lunáticos da política e Ricardo Araújo Pereira foi parar à mailing list de Arnaldo Matos. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos a esta última reunião do Governo Sombra em 2015. Com que sensação é que chega ao fim destes 365 dias, Ricardo Araújo Pereira? Passou muito depressa? Carlos, sabe... Passou muito devagar? A sensação que me deu foi que... Pareceu-me um ano. Fiquei mesmo com essa... Passou... Foi o tempo... A questão é esta. Para mim, o tempo psicológico é rigorosamente igual ao tempo cronológico. Porque, na minha opinião, ter psique é uma mariquice. Portanto, nunca... Estás a ver? Eu nunca... Não percebi nada. E tal... Passou tão rápido. Não sou dado a essas coisas. Não, senhora. Não há coisas que passam mais rapidamente e outras mais lentas. Não, porque lá está. Não tenho psique. O tempo psicológico para mim não existe. Quando estás aborrecido ou quando estás entusiasmado? Nunca estou porque penso em coisas muito giras. Está na cama, está no sofá, para ti é igual. Igualzinho, porque basicamente estou sempre a pensar no que estou a fazer na cama. Isso é que o tempo... Bem visto. Nunca estou aborrecido. Podias ter começado por aí, que a gente logo percebeu o que é que estavas a dizer. Lá está. E o ano de 2015 foi bom para si? E João Miguel Tavares? Teve coisas positivas. Não fiz mais filhos. Já era tempo de parares. Já era tempo de parar. Mantive o meu emprego no Governo de Sombra, contrariando o desejo de muita gente. Isso é verdade. Depois comecei a perder cabelo. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Foi uma questão. E é das coisas que eu não perdoo à humanidade é esta. É como é que mais depressa se põe um homem na lua do que se impede a minha careca de prosseguir, pá. Parece-me muito mais complicado pôr um tipo na lua do que fazer com que o cabelo me pare de cair. Pá. É incrível. E no entanto, foi esta a profundidade com que nós vivemos o ano. O ano de 2015. Preocupados com queda de cabelo. De que é que gostou mais, Pedro Mexia? Do que nós produzimos no dia 5 de outubro e 1 de dezembro. Ora, aí está. Éramos uns calaceiros, não fazíamos nada Sem dúvida. Dia. E notou-se este ano, o país deu um salto. Atenção, eu não... Olha que em 2016 parece que é só pontos. Eu acho que alguns feriados são discutíveis quando os feriados não são verdadeiramente comemorados nos países. Portanto, acho que qualquer desses feriados podia ter caído por outra razão. A razão económica poderia ou não, é discutível. Sou contra isto. Tu achas bem todos os feriados. Eu sou ateu e até a Imaculada Conceição. mas a ideia de que cortar feriados ia fazer muita diferença no estado do país, enfim, viu-se. Enquanto pessimista militante, qual foi para si a pior surpresa deste ano? Não, mas justamente um pessimista militante só tem boas surpresas. Tudo que é bom é surpresa. Portanto, tudo que é surpresa é bom. Todo o meu sistema explicado ainda. Acaba por ser americano também. É uma forma de... o mundo é tão rude. O melhor é esperar o pior e depois... Dito com essa voz, comprarás que até a lista telefónica é qualquer coisa assim. Qualquer coisa. Eu vou comer tanta carne crua e andar à porrada. É assim, realmente não. Realmente não há nada. E João Miguel Tavares, o otimista militante, parece-lhe que o mundo melhorou ou nem por isso este ano? Ter que escolher uma das opções, acho que vou pôr nem por isso. Nem por isso. O mundo não, porque o mundo em 2015 esteve bastante feinho. Sim, ano pera foi. Já foi, não. Nós vivemos pachorrentamente, a minha geração parecia que não acontecia nada. Eu pensava que ia bater a bota sem que nada de especial acontecesse no mundo quando eu era grande, não é? A última grande coisa que tinha acontecido para aí com a queda do Muro de Berlim. Mas isso era o que tu pensavas quando eras pequeno? Quando eu era pequeno, tu eras um Fukuyama? Eu pensava mesmo que a história tinha chegado ao fim e que a democracia liberal se ia impor no mundo. A paz perpétua. E de repente, isto agora está a ficar desagradávelzinho. Tá. E agora já tenho 4 filhos. Esse é que é o problema, coitados dos putos. Mas claro. É tarde demais. Precipitaste, não é? Precipitei. Tinhas trazido só 1 ou 2...
É igual. Ver se o mundo como é que está e tal. Olha, está bom, mandavas vir os outros. Agora assim, já não dá. É verdade. É aquela coisa, a gente vai à loja e tem aquele impulso de comprar logo, não é? Da vez de comprar os Sei. Mas como está cedo ao Foi pote... isso. Não, mas não está grande coisa ao mundo, não. Como é que vai celebrar a despedida de 2015, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, conhecendo-me, será... a dormir. Basicamente É mentira. Não é nada, passa isso. Quantas vezes? Eu sou um velhinho. Mas a tua mulher não deixa. Que é a minha mulher, quer lá saber? Ouve lá, o meu inconsciente deve estar... Uhul! Mas eu estou... O resto... Está a dormir. Se localiza na tua psique, portanto, não liga. Bom, não se localiza na psique, localiza-se noutro sítio. Vamos ao trabalho, Vamos a isso. à análise deste ano de 2015. Como Embora é habitual, seja nesta difícil altura do ano, distinguir o trabalho disto que acabou. fazem-se os balanços do ano. Em vez disso, o Governo Sombra decidiu desta vez atribuir prémios. Vamos premiar algumas das personalidades que se destacaram ao longo deste ano de 2015, pelo que fizeram ou pelo que disseram. E começamos pelo prémio Saltem Daí. Vencedor, António Costa. António Costa é o vencedor do prémio Saltem Daí. Acho que devia haver palmas, não é? É possível. O público não bate palmas ao prémio. E o discurso de entrega... Um prémio tão prestigiado e com tanta tradição, e quando é anunciado ninguém aplaude. Mas Tão bem, hein? O discurso de entrega está a cargo do Pedro Mexia. Há duas coisas a salientar aqui. Uma é que Ele consegue pular. António Costa é muito, como nós vimos neste último mês, é muito mais ginasticado do que parece. Os gorduchos às vezes surpreendem. Mas eu sei. Obrigado. São ágeis. Mas nós vimos a agilidade dele neste último mês. Fez reuniões com a esquerda e com a direita. Achas que faz a espargata? António Costa faz a espargata? Tudo. E, portanto, de facto, esta forma física que ele exibe aqui neste vídeo também é a forma política que ele tem demonstrado. E depois foi interessante porque eu acho que esta música que se ouve é de uma banda chamada House of Pain. House of Pain, que daqui a pouco tempo, quando se esgotarem todas as leis em que eles vão estar de acordo, vai ser o novo nome do Parlamento. Porque vai muito rapidamente, quando desfizerem tudo o que a PAF fez, e portanto já não houver nada em que estejam de acordo, o Parlamento vai se tornar uma House of Pain, e até se pode dizer onde é que a Pain se vai localizar. Provavelmente. O segredo é fazer como a Sherazade, que é ir desfazendo a pouco e pouco. Pois, exatamente, para 4 anos. Não, mas eles estão cheios de vontade de desfazer. E depois, o que é que resta? Ainda há 2 semanas se votaram a esquerda do PS votou num sentido e o PS votou noutro. E não se entender, não está tudo bem, porque ainda há coisas para desfazer. Exato. O segredo é manter coisas para desfazer. 4 anos não vai, porque eles tiveram... Não, há muita coisa para desfazer. O João Miguel Tavares tem objeções a este prémio, à atribuição desta distinção a António Costa? Epá, qualquer distinção que seja deste ano atribuída a António Costa vai-me custar um bocadinho. É porque ele ali não estava a apelar sozinho. Ele ainda é mais janisticado do que parece. Estava a apelar com o Bloco de Esquerda numa mão, o PCP na outra e ainda aos verdes em cima do pescoço. Mas eu concordo com o Pedro. Há ali a sua ginástica é admirável. Eu não sei se ginástica talvez seja demasiado generoso. Eu acho que António Costa é tipo uma piranhinha e há pessoas aqui que sabem o que isso significa. Começa a dar umas mordidelazinhas, parece que não são nada e a gente de repente quando vai olhar já não tem uma perna. E eu acho que António Costa tem sido assim. Qual de nós é que não tem uma perna? Estamos todos aqui a pensar algo neste momento. Não tem, é só porque fugiram das piganhinhas, porque não estavam sem elas. Bom. Ok. Parece-lhe justa esta distinção, Ricardo? Parece uma distinção justa, embora o prémio esteja a ser interpretado literalmente, não é? Saltem daí, e está o Costa a saltar e está a incentivar as pessoas a saltarem daí. E o que ele fez foi dizer ao Passos e ao Portas, saltem daí, que agora sou eu. Era esse o trocadilho. Está bem, não sei. Obviamente acho que foi esse o trocadilho do moderador, que ele é super esperto. Até agora estávamos só a analisar as capacidades físicas. Sim, de António Costa. E eu nisso apreciei que eles tivessem saltado dali.
Tenho pena de uma coisa, que... Mas foi tipo rasteira, não é? Admite isso. Não, e aliás, nós, enfim, já falámos sobre isto, mas eu registrei na entrevista de Sócrates à TVI que a narrativa do João Miguel Tavares beneficia Sócrates. Tanto Sócrates como João Miguel Tavares acham que o PS perdeu as eleições. São almas gêmeas, pode dizer-se assim. Como assim? Explica lá isso melhor. Sim, eu estou a tentar ser ofensivo, não sei se... Eu já percebi, mas tens que explicar. Não, vamos ao próximo prémio. Quando o Sócrates disse, repare, eu fui preso para prejudicar o PS. E conseguiram, o PS perdeu as eleições. Eu pensei, olha, cá está o Sócrates a dizer, cá está o João Miguel a dizer, Sócrates tem razão. E depois a vomitar abundantemente. Aposto que fizeste isso. Eu gostaria de rebater isso, mas o moderador não me deixa. Não é altura para isso. Não, mas eu Vamos a quero mais um dizer prémio. que tenho pena só que no salto do poder para a bancada da oposição, o pinzinho, o PIN não tenha caído. Epá, eu estou, a sério, Eles ainda estão com o PIN. Também tem PIN, é isso? o Costa tem o PIN. é? Desculpem, não é o Costa. Não. O Passos continua com o PIN. Não, o PIN não lhe caiu na passagem de uma coisa para a outra. E faz lembrar um texto PIN da bandeira? O PIN não lhe O caiu. PIN não caiu. Não caiu o bandeira PIN. nacional? Sim, o símbolo daquilo que eu já chamei, e bem, o patriotismo, que é o que aquilo simboliza. É o patriotismo de PIN. E o que é que faz lembrar? Ele agora não pode tirar aquilo nunca, não é? Há um texto do Woody Allen em que um homem vai à ópera. Aquelas pulseirinhas. É quase isso. Um homem vai à ópera, não é? E está num camarote, debruça-se e cai. E para não dar parte fraco, no dia seguinte vai à ópera outra vez e atira-se. E faz isso durante uma semana inteira. E ele pôs o PIN e ele percebe, espera aí, isto é fuleiro, mas agora não posso tirar. E pronto, e agora põe para sempre. Agora vai ter que ficar com aquilo. Fizeram 50, também tem todos. Quando tirar a notícia. Vamos a mais um ter que pôr prémio. aquilo. Segundo prémio. Segundo, quer dizer, não há aqui nenhuma ordem hierárquica. Atribuímos o prémio agora perde-ganha e o vencedor é o historiador e não deputado Rui Tavares. Nós somos a novidade na política portuguesa e a candidatura Livre Tempo de Avançar será a novidade na próxima Assembleia da República. Um objetivo político no qual falhamos e, portanto, que ao falhar é aquilo que os analistas políticos, os comentadores chamam uma derrota política. Pronto, prémio perde-ganha. O Rui Tavares levou este prémio, cabe ao Ricardo Araújo Pereira justificar a distinção e o seu papel neste resultado também. Então não estava à espera de ter ser eu, mas com prazer. Sim, apoiaste estes senhores e, portanto, fizeste uma autocrítica. Isso significa que vales zero. Exato. Zero, é? Coisa da qual eu desconfiava, devo dizer. Este partido, de facto, quando Rui Tavares diz foi uma profunda derrota, ele refere-se também ao contributo que eu dei para... Eu fiz um vídeo de apoio a este partido. E as prémio pessoas... para o Rui Tavares, vá, menos egocentrismo. Não, quer dizer, é tão raro uma pessoa dizer eu tenho responsabilidades nesta derrota e eu estou a fazer isso e sou impedido. Tudo bem, o Rui Tavares sozinho enterrou isto. Mas o homem teve razão. É uma vergonha. Mas é o perde-ganha. É o perde-ganha, eu sei. Ele teve razão porque ele queria, de facto, e eu também queria, e pelos vistos 27 pessoas queriam, porque deram o seu voto ao LIVRE, a união das esquerdas. Não foi bem o que aconteceu. É um perde-se-me-ganha. Porque não foi bem o que aconteceu. Foi... O Jerónimo está a rosnar. Está a rosnar. Sim, senhor, ele te apoia. Mas está a rosnar. E eu preferia uma coisa em que alguém do PC estivesse no governo. Que não seja daqueles do Comitê Central. Que são, muitas vezes, vê-se que não vem o sol há muito tempo. É gente quase translúcida, não é? Com olheiras muito fundas. Mas um destes tipos mais novos, pá. Assim, mais... Que não tenha medo de ser crestado pelo sol. Tu devias tens seguido a vida interna do PC. Eu sei, não há muito. Eu sei que não há Achas muito. que os mais novos são mais arejados? Não. Realmente não tens estado atento. Não tens estado atento à vida do PC. Vou mudar para um daqueles de meia idade. Onde é que... Sim, esses são os melhores. Mas que não tenham as olheiras... renovadores. Mas não tenham aquelas olheiras verdes, como é costume às vezes. Onde é que o Rui Tavares errou para merecer este prémio, Pedro Mexia?
É o que aconteceu, como aconteceu até a descobridores que chegaram a um sítio e pensavam que estavam num continente errado, mas eles chegaram a qualquer sítio. E o Rui Tavares chegou a um sítio real, que foi a União das Esquerdas. Alguns dos partidos... Ele descobriu uma terra. Mas e depois... Eu pensava que estava na Índia e era a América. Afundaram-lhe o barco e vieram os outros. E puseram a bandeira deles em vez da dele, claro. Foi. Isso já aconteceu muito na história das descobertas. Já. E o que é engraçado é ver como as esquerdas, à esquerda do PS, na campanha eleitoral, atacaram o livro dizendo que este senhor quer é ser muleta do Partido Socialista. Não sei o que é que eles chamam agora. Cadeira não sei como é que eles... Ele é muleta, eles são as cadeira de rodas. São canadianas. Eu acho que é um andarilho. Um andarilho. Porque o andarilho tem também... tem as várias rodinhas e pode até ter o tubo da algália, pode depois pendurar e o tipo isso dá um apoio muito maior. Precisa dos andarilhos já está um bocado podre. Exatamente, dá um apoio muito maior. Não está nada podre. Valerá mais a pena ganhar perdendo ou perder ganhando? Depende, quer dizer, em termos de poder e em termos financeiros, mais vale ganhar perdendo. Em termos morais, mais vale perder ganhando. Mas isso é, como sabe qualquer pessoa que gosta de futebol, as vitórias morais nunca nos levam a grande lado. Agora, a derrota do LIVRE é a grande prova da falta de legitimidade política deste governo, como é evidente. Porque se os portugueses quisessem muito aquilo, tinham posto o Sr. Rui Tavares e a menina Ana Drago no Parlamento. E a verdade é que não puseram. Mas porque o PS perdeu, como disse Sócrates, não é? Porque o PS perdeu. Dás razão então, dás razão ao Sócrates. Mas eu dou razão. Próximo prémio. Posso dar razão. Prémio Cantando e Rindo. Vencedor, José Sócrates. José Sócrates. Sócrates na lista de premiados de 2015 pelo Governo Sombra, e é preciso dizer que isto não foi inventado por nós, hein? Isto existe e é real. Infelizmente. E é para apoiar. Porta-voz do júri, inevitavelmente, o João Miguel Tavares. Eu acho isso inevitavelmente ofensivo. Porquê inevitavelmente? Mas rigoroso. Não é rigoroso, porque se eu fosse o verdadeiro porta-voz, teria chamado este prémio gritando e rosnando, nunca cantando e rindo. Eu, de qualquer forma, como discurso de agradecimento, posso apenas dizer que o contributo do José Sócrates para a política portuguesa está ao nível do contributo dos apoiantes de José Sócrates para a música portuguesa. Sim. Eu acho que é perfeito. Não apreciou? Estão ali. Não apreciou Então não apreciei. a qualidade musical? Sim, a qualidade, a afinação das vozes, o acento tónico nas palavras certas. Sócrates, não é? Sócrates. Tem duas passagens muito inquietantes, sobretudo a segunda canção, que é: essa canção foi feita quando eu estava preso. E a canção diz: Portugal vai estar contigo amanhã.
O que supõe que a justiça vai ser muito célere e vai encher as prisões rapidamente. E muita gente a cantar a alguém obrigado pela vida também sugere que José Sócrates é um povoador. José Sócrates, obrigado pela vida é muito estranho. Obrigado pela lei, pela portaria 32/54, mas obrigado pela vida. Obrigado pela amizade. Pela amizade. A amizade, sim. E isso é bonito. Concorda com este prémio para Sócrates ou dava-lhe outro, Ricardo Araújo Pereira? Não, eu não dava nada, até porque o amigo já lhe dá coisas suficientes e é aquela questão de sempre, não é? O que é que se dá a uma pessoa que tem tudo? É o problema que se põe com o Sócrates. O que é que vais dar ao Sócrates no Natal? Sei lá, o Carlos... Não tem tudo, senão implicava que tivesse uma vida faustosa e de luxo. Não, mas é sempre... Não, tem apenas o suficiente. De certeza que é assim, de certeza que é. Olha, o que é que vais dar ao Sócrates este Natal? Oh, sei lá, o Carlos Santos Silva já lhe deu tudo. E é muito difícil ser... Daí as piugas, não é? Exatamente, olha, vai umas meias, pronto. Pijama. É o clássico. Também pode ser um pijama. Mas eu escrevi em tempo útil sobre os aspectos essenciais da poesia de louvor a José Sócrates, uma vez que Pedro Mexia estava ocupado com o Eliot, ou assim, e o trabalho pesado é sempre para mim que deixa. Infelizmente não me lembro do que escrevi, mas... Só aqui deste bocadinho consigo recordar algumas coisas. O padrão que estabeleceste a semana passada. Exatamente. É só para provar. Não estou nada, já nem não estou hoje, nem Já estava... foi há 2 semanas. Já foi há 2 semanas. Nem hoje, nem há 2 semanas. A questão é, eu nunca digo coisa com coisa, não percebo porque é que estavam surpreendidos. Mas... a questão é, são duas, não é? 2 canções muito diferentes. A primeira parece uma marcha soviética e a segunda parece já uma coisa do Festival da Canção. Exatamente. E a primeira diz aquela... Há umas coisas que às vezes as pessoas querem parecer que estão a apoiar e dizem não, estaremos contigo até que seja madrugada. Como quem diz, eu até às 6 da manhã fico, mas depois tenho coisas combinadas e desculpa lá, não posso. Eu pensava que ias fazer o trocadilho de madrugada também. Não. Só tu é que vês em madrugada uma madrugada. Porque tu, quando pedes um livro que se chama Madrugada Suja, tu pedes, cria uma drogada suja. E dá uma drogada suja. Parece que estás a pedir uma drogada suja. Na livraria, como é evidente, e não faz sentido. E aqui foi está a rubrica então. Miguel Tavares. Bom, mas há uma dificuldade que é evidente para estes poetas, que é, lamentavelmente, Sócrates rima com muito pouca coisa. É tramado. E não... Agora, a segunda canção é engraçada, não sei se as pessoas se lembram disso, que a segunda canção fala do Sócrates pequenino, Sócrates criança e tal, justamente para quê? Nenhuma criança é gatuna, não é? As pessoas dizem, este menino foi um menino pequenino. Como é que pode ser um gatuno? Não é um pequenino. Mas depois eles estragam tudo, porque eles dizem, era uma vez uma criança que sonhava ver nos montes ventoinhas a rodar. Portanto, o Sócrates era pequeno e estava a chutar a bola e tal, e dizer, mas eu hei de fazer aqui umas coisas de energia eólica que vão melhorar muito esta região. Como todas as crianças, não é? Pronto. É isto. Por isso é que aquilo não funciona bem. Estão atribuídos para já 3 prémios, as distinções do Governo Sombra no balanço do ano de 2015, Prémio Cantando e Rindo para José Sócrates, Prémio Perde-Ganha para Rui Tavares e o Prémio Saltem Daí, arrecadado por António Costa. Próximo galardão, o Prémio Limpinho. E está-se mesmo a ver que o vencedor é... Isso, Jorge Jesus. Jorge Jesus vai ser o próximo treinador do Sporting. A notícia foi explosiva nas redes sociais. Sou grato a Jesus pela ingratidão que revelou. Para os sportinguistas, o treinador é agora uma espécie de rei leão. A gratidão define muito o caráter das pessoas. Esqueçam que o Jorge Jesus é de família sportinguista. Não se preocupem com o Sporting. Nota-se que estou enervado ou não? O Sporting invoca justa causa para rescindir o contrato com Marcos Silva. Estou tranquilo, consciência tranquila, como sempre tive. O Benfica oficializou a saída de Jorge Jesus. Um erro histórico. O Jesus já não puxava. O Benfica não renovou porque não estava interessado nisso. Alegrem-se com os que ficam. A contratação de Jorge Jesus fez disparar as cotações da SAD do Sporting. Anuncio formalmente a contratação de Jorge Jesus. 3 anos de contrato com um salário de 6 milhões de euros por época. A única garantia que o nosso novo treinador me exigiu. Vir treinar o clube do seu coração. Está quase concretizado. Limpinho.
Limpinho. O homem que trocou o Benfica pelo Sporting e que pôs o Sporting a ganhar todos os meses ao Benfica, leva o prémio limpinho e a entrega, como seria de esperar, fica a cargo de Ricardo Araújo Pereira. Também em mim. Isto se calhar que vai contribuir para reforçar uma ideia. Atenção, eu faço notar que neste momento acabou o humor. Acabou. Isto não tem graça. Não tem graça nenhuma. Ricardo Araújo Pereira vai começar a falar sério. Com certeza isto não tem graça nenhuma. Eu não tenho sentido de humor relativamente ao Benfica. E o facto de ser eu a entregar o prémio é capaz de fazer reforçar o boato posto a circular pela direção do Benfica de que eu sou amigo de Jorge Jesus. Portanto, aparentemente, ver uma pessoa 4 vezes na vida, sendo que nunca eu fui à casa dele nem ele à minha, faz... Também não convidas ninguém para a tua casa. É verdade. Eu sou testemunha disso. Não, desta mesa só tu é que não vais lá. Parece-me muito evidente. Não. Vamos lá ver então. Vamos lá falar sobre isto. Eu disse em julho eu cometi se calhar um excesso de liberdade, que foi dar a minha opinião sobre o que se passava no Benfica. E eu disse aquilo, que até porque tinha acompanhado o processo, que o Benfica não renovou com Jorge Jesus porque não estava interessado. E o que eu fui dizer e tal, não é nada disso. E de repente o Benfica, às segundas, quartas e sextas, dizia que Jorge Jesus foi um traidor e tal, e foi-se embora. Nós queríamos muito renovar. Às terças, quintas e sábados, nós queríamos era mudar de paradigma porque ele não apostava nos jovens. Entretanto, um vice-presidente do Benfica escreveu na bola e disse num programa que, de facto, Jorge Jesus, o Benfica não estava interessado em renovar com Jorge Jesus. Curiosamente, esse vice-presidente não teve de... Enfim, não foi insultado pelo diretor de comunicação nem nada. Enfim, há filhos e enteados nisto de dizer a maneira como as coisas se passaram. Mas, já agora, só para concluir... Ufa! Vou concluir. O Rui Gomes da Silva, que é o... do Benfica és um chato. Eu sei. O Rui Gomes da Silva, estou a ver o gráfico da audiência. Não. O Rui Gomes da Silva, que é o vice-presidente que eu estou a falar, disse então que quando em outubro nós levámos 3 do Sporting em casa, coisa que não acontecia há, 70 anos ou o que é, Rui Gomes da Silva irritou-se e disse: pois, eu acho que se calhar o problema é que a estrutura se aburguesou. E o que eu tenho para dizer sobre isso é o seguinte: primeiro, a crítica é bem dirigida, porque o que nos disseram foi que a estrutura é que era fundamental, a estrutura é que ganhava campeonatos, por isso a crítica à estrutura, o alvo é bem escolhido. Não sei se é essa a razão, por 2 razões. Primeiro, em 3 meses, a estrutura que ganhou 6 troféus em 7 aburguesou-se. Em princípio não. Uma pessoa quando se aburguesa, saboreia. Aquilo leva mais tempo, eu vejo isso pelo meu próprio aburguesamento. Não, é mais do que 3 meses. É uma coisa mais longa. E segundo, é curioso constatar que nas modalidades o Benfica continua a ganhar. Sobretudo nas modalidades em que o treinador campeão não foi empurrado para fora. E, portanto, o aburguesamento da estrutura só dá à estrutura do futebol. É uma coisa muito... tem que se ir apanhar a virose. A virose está contida. Isso é a melhor... A boa notícia é essa. Não se pegou às outras estruturas. Só as do futebol é que estão... só as pessoas do futebol é que se aburguesaram. Mas é preciso, então, desaburguesar. Passaste aos oitavos. Passaste aos oitavos da Liga dos Campeões. Posso dizer uma coisa? Nós, desde que o Governo Sombra começou, já tivemos bancas rotas. Nada disso me incomoda. Tivemos guerras, invasões, atos terroristas. O gajo perdeu uma pipa de massa no BES. Nunca perdeste dinheiro no BES. Nada disso. Nunca falaste como acabaste de falar com agora, certeza. Ou no dia em que o Jesus saiu. É só sobre as coisas que me irritam mesmo. Então onde é que está o meu dinheiro? Não sabemos. Está bem, pronto, bom dia. Agora, olha, ganhaste 6 dos últimos 7 troféus. Vai-te embora. Não façam isso. Pronto, o próximo jogo Benfica Sporting vai ser mais uma dor. Porque a minha questão é esta: há uma coisa chamada evolução, não é? E ele em 2009, acho eu, era bom treinador. Em 2015 era melhor ainda. E mesmo quando ele estava no ponto, a gente diz: atravessa a estrada e vai para o outro lado, pá. Acho mal. Verdade. Continuo a achar mal. E estamos juntos contigo. Okay. Estamos juntos. Só apenas com um pouco menos de sofrimento. Não é um pouco, é muito, porque vocês ignobilmente não choram quando... Não, o que é? Quando a gente empata com a União da Madeira. O que foi tocante, mas insulta o treinador. O que foi tocante é no momento em que os clubes estão na mão de agentes
de direitos publicitários, de direitos de imagem, do branding do estádio, das publicidades das camisolas, eu não sei o que mais, vir falar de caráter, fidelidade, amor à camisola, é bastante ridículo. Essa é outra. É bastante ridículo. Ai não, porque ele tem uma maneira de ser... Epá, eu vou dar uma novidade aqui que é, eu não sei se sabiam disto, eu tenho 2 filhas, mas o treinador do Benfica, eu não quero para casar com elas. É para pôr taças no museu. Não me interessa se ele cospe para o chão, se... Não interessa nada. Por mim pode ser Gatuno. Pode ser Gatuno. Pode ser o que ganhou o campeonato. Parabéns, amigo. Mas eu roubei... Não interessa. Não interessa. Pronto, está feito. É a ética desportiva de Ricardo. Está feito o statement. Eu ataco no Elétrico 28, mas pôs ou não pôs aqui para ganhar? Pus. Então está bom, homem. Próximo prémio. O prémio Fazer as Contas. É fazer as contas. E vai para Mário Centeno, o Ministro das Finanças. Sobre isto não tenho nada a dizer. O crescimento médio da economia neste período é de 2,6. Obrigado. E o déficit em 2019 é 0,8. Corrijam-me lá. 0,9. Peço desculpa, mas são muitos números. Os números baralham um bocado, não é? Mário Centeno, Ministro das Finanças. Mário Centeno, quando ainda não era Ministro das Finanças, é para ele o prémio É Fazer as Contas, porta-voz da ATA ao Pedro Mexia. Quando um futuro Ministro das Finanças diz peço desculpa, são muitos números... Ficas logo descansado. Teme-se o pior, é como o Ministro da Defesa de não gostar de fardas ou coisa do género, não é? São muitos canhões. Mas na verdade o que ele disse, esta frase é uma frase presciente, porque ele diz, corrijam-me lá. E corrigiram, fizeram 70 correções às coisas que ele propôs e portanto ele tinha um programa que era dele e que agora não sabendo quem é e corrigiram no forte e feio. Mas as contas parecem os déficits vai dar na mesma. Esta é que é a parte mais divertida. Vês? E uma alternativa. Havia, claro. Pelo menos até o déficit. A alternativa é martelar os números. Sim, que os anteriores não. É velha, exatamente. É velha alternativa. Será que podíamos pedir o alto patrocínio do Acnur para este prémio, Ricardo Araújo Pereira? O Acnur, mas o dos refugiados. Por causa de António Guterres ter uma cena semelhante a esta. Porque o António Guterres... É fazer as contas. Certo. Pois é, pá, o Guterres... Sim. Para mim, o mais surpreendente é o Guterres baralhar-se daquela... Não, é muito bem feito. É muito bem feito e a penitência. Porque o Guterres também se enganou. Baralhou-se, aliás, mais ainda do que isto. Porque tentou fazer as contas e não conseguiu. Sim, 3 vezes 4 é... Quando se diz 3 vezes 4, não... 6 vezes 3, portanto... Não dá, não funciona. E... Para mim, o fundamental dessa cena é que o Guterres se baralhou nas contas ainda antes de conhecer a Angelina Jolie. E, portanto, a minha ideia é... Eu não sei que trabalho é que ele fez lá no Alto Comissariado, mas se ele, antes de conhecer a Angelina Jolie, já não sabia quanto é que é 3 vezes 6, agora imaginem como é que ele está agora. É fazer as contas. É, exatamente. Parece-lhe que em 2016 o Ministro vai ter dificuldade em fazer as contas, João Miguel Tavares. Sobretudo as contas consigo próprio, não é? Esse é o grande problema dele. É, como estava a dizer o Pedro, ele já ficou sem programa e estão a ser tomadas medidas, nomeadamente a medida sobre o salário mínimo, que vai contra tudo o que ele escreveu até hoje, que é numa sociedade com alto nível de desemprego estar a aumentar o salário mínimo. E, portanto, essas contas evidentes são dificílimas. E, enfim, é substituir o mapa Excel pela bigorna e pelo maço e é pumba em cima dos números e é assim que funciona. E acho que é assim que vai funcionar. Bom, então, o prémio é fazer as contas para Mário Centeno e agora está na altura de entregarmos o prémio. Isto agora vai começar a ter interesse, prometo. O prémio Pénis do ano é para o economista Pedro Arroja. Eu sou homem. Tenho, por exemplo, órgãos genitais de homem, pênis, testículos, etc. Não fui eu que os fiz. É claro que eu posso, se calhar foi a minha mãe. A minha mãe já faleceu, mas eu posso facilmente imaginar-me a perguntar à minha mãe: olha, tu sabes fazer pênis? E estou a ouvir a resposta da minha mãe naquele jeito muito peculiar de falar que fica sempre, para sempre, no ouvido do filho. Respondia-me assim: oh filho, eu sei lá fazer uma coisa destas, mas tu fizeste 4.
Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Pronto. Pedro Arroja leva o prémio Pénis do ano e, para fazer a defesa dos méritos do dito, o João Miguel Tavares. Que estás a insinuar que eu tenho que defender o pénis de Pedro Arroja? Atenção, este clipe não mostra a conclusão filosófica desta questão. Porque depois de... Mostra apenas as premissas do silogismo, não é? Mostra apenas as premissas do silogismo. O corolário não parece. E depois de ele afirmar que a minha mãe não sabe fazer pénis e, no entanto, fez 4... Pedro Arroja... Há mães nas Caldas da Rainha que fizeram muitos mais. E sabem como os fizeram, é? Sabem. Pedro Arroja diz, então quem fez os pénis? E responde, foi Deus. Há um fado sobre isso, não é? Foi Deus. Foi Deus que fez o pénis do Arroja. Não, mas pode. E quer dizer, eu acho que qualquer coisa que eu possa dizer sobre este prémio não está à altura do brilhante raciocínio de Pedro Arroja. Eu não sou capaz de suplantar isto. Acho, pura e simplesmente, que ele deve, não só pénis do ano, mas talvez mesmo um pénis para a eternidade. É isso que eu desejo a Pedro Arroja, um pénis para a eternidade. Tem alguma objeção a fazer quanto à atribuição deste pénis do ano, Ricardo Araújo Pereira? Por acaso tenho. Acho que o pénis não merecia esta associação ao Pedro Arroja. É um órgão digno, é um órgão que tem dado muita alegria a todos e todas e não merecia, de facto, ver-se envolvido nesta fantochada. Agora, mas não achas que tenha sido Deus a fazer o pénis? Eu acho que São Tomás de Aquino, quando... É omisso nessa matéria. Quando pensa nas 5 vias para demonstrar a existência de Deus... omitiu de facto a sexta, que é: eu creio que Deus existe, pois minha mãe não efetuou o meu pénis. E faz falta. Eu tenho. É uma das coisas que os críticos têm apontado à Suma Teológica como estando em falta. Pedro Arroja, que é um espertalhão, sabe ver onde é que estão as questões essenciais, as lacunas. Tens que acrescentar o argumento peniano para a existência de Deus. Com certeza. Há 2 coisas que eu gosto nestas declarações de Pedro Arroja. Uma é quando ele diz: eu sou um homem. É sempre uma boa. É sempre para começar uma frase. São informações preciosas. E dizendo que tem órgãos genitais que ele define como o pênis, testículos, etc. E eu fiquei bastante curioso para saber o que é etc. Supõe que a lista não foi exaustiva. Não. Mas que outros? A maçã de Adão, pá. Espera, tu não tens aquele outro? Aquele outro... Não tenho, pá, não. A outra é digamos, uma estratégia literária muito conhecida, que entra no Hamlet, por exemplo, que é fazer um morto regressar à vida para lhe fazer uma pergunta importante sobre o princípio e o fim último das coisas. Quando o pai de Hamlet regressa para supostamente desmascarar o homicídio e a corrupção que vai no reino da Dinamarca, fazer a mãe, que já faleceu, como ele nos informou, regressar à vida imaginariamente para lhe perguntar... Para responder a uma pergunta parva. Mãe, sabe fazer pénis? Exatamente. Coitada filha, senhora. Estava sossegada na eternidade e faz-me vir ao Porto Canal para isto. Além de que há outra coisa, que é... a minha mãe ainda está viva e eu posso fazer a experiência. Eu posso fazer a experiência chegando a casa. Mas, em princípio, se eu lhe disser: mãe, tu sabes fazer pénis? A resposta da minha mãe, e eu creio que da generalidade das mães, é: filho, olha, atenção, eu já liguei para o 112... Os senhores vão aparecer e vão-te vestir uma camisa muito apertada, está bem? Mas não tenhas medo que vai tudo correr bem. É isto, a resposta da mãe do Arroja era esta, como é evidente. Pronto, Pedro Arroja premiado. E agora, Pedro Arroja, patrono do próximo Prémio Governo Sombra. O Prémio Internacional Pedro Arroja vai para Donald Trump. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I'll build them very inexpensively. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Donald Trump.
Donald Trump é o vencedor do Prémio Internacional Pedro Roja, atribuído pelo júri do Governo Sombra, e o elogio do patrono e do premiado estão, desta vez, uma vez mais, a cargo de João Miguel Tavares. Donald Trump é muito mais interessante na segunda parte do clipe do que na primeira. Estão, mas, coitado, o problema é que o Pedro Roja não corre o risco de ser um sério candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. O melhor que se pode dizer sobre Donald Trump é aconselhar uma banda desenhada que apareceu, acho que era no Guardian, em que o protagonista dessa banda desenhada era o penteado de Donald Trump, era só aquela franja. E a franja fala e quer tomar conta do mundo e fazer todas as coisas. E é isso a ideia que dá, é que a franja é que manda em Pedro Roja. Tomou conta do mundo. E enfim, evidentemente o senhor não tem qualquer espécie de hipótese de ser um futuro presidente dos Estados Unidos, mas tem uma boa hipótese de ainda destruir um bocadinho mais a credibilidade do Partido Republicano. Vê familiaridade entre Trump e a Roja, Pedro Mexia, descontadas as distâncias? Sim, são pessoas que não possuem superego, que é aquele elemento que supostamente reprime certas coisas para podermos viver em sociedade, não é? E eu acho graça. Só que Pedro Roja tem graça porque não representa ninguém, não é? Donald Trump também começou por ter graça, não é? Não, e agora... Quer dizer, tem alguma graça. Foi declarado só não tem graça que estamos há um ano... É um favorito, não é? E é claramente o favorito, mas assim, com números avassaladores... Tu juraste no Governo Sombra que ele não tinha hipótese. E não vai ser... Não vai ser? Não vai ser. Continuas? Continuo. Continua, vai ser porque quando começarmos as primárias mesmo, começa a contar mais as estruturas do partido. E ele tem mais... Tem alguns mais conservadores, mas há alas fundamentais do partido, nomeadamente doadores financeiros, que não o querem ver lá. E, portanto... Não é que o problema deles sejam finanças, não é? Não é isso, mas esses doadores têm influência sobre o partido, não é? Não é Trump individualmente que precisa, mas ele vai ter que ter senadores e congressistas a apoiá-lo, governadores, etc. Não está a ter e dificilmente vai ter. E, portanto, que o Partido Republicano esteja num estado em que, vamos lembrar que o Partido Republicano teve nas últimas duas eleições um candidato absolutamente bom, como foi John McCain, que teve o azar histórico de concorrer contra o maior, de ser atropelado pelo acontecimento Obama, e um segundo candidato que não era tão bom, mas que era um candidato apresentável, que era Mitt Romney. E de facto, se a sequência é esta, não se consegue imaginar o que será daqui a 4 anos. Porque, isto é abaixo de Sarah Palin. Porque, isso é difícil. mas é... E sobretudo porque há um lado sério. Há um lado sério nisto. O lado não sério é tudo o que ele diz e as opiniões dele sobre várias questões. Mas há dois lados sérios nisto. Uma é o triunfo americano, o triunfo da ideia americana, que eu acho perversa, de que quem triunfa nos negócios é bom para a política. Já vimos na Europa o que isso deu com o Silvio Berlusconi e já devíamos estar vacinados para essa ideia. E, em segundo lugar, as opiniões dele sobre estas questões como as da imigração. Que, enfim, quando se começa a dizer que não se deve receber pessoas com base na religião, isto tem uns ecos absolutamente Que outras ominosos. figuras públicas é que poderia, nesta confraria que fazem parte... Donald Trump e Pedro Roja. Sim, o leque de candidatos é, sei lá, Alberto João Jardim, talvez Alberto João Jardim, toda a gente que comenta nas caixas de comentários de jornais online, chimpanzés, não todos. Eu vi uma vez um chimpanzé num filme que era super... Ponderado, sim. Mas sim, talvez... A questão do povo americano é... Portanto, o candidato que o Partido Republicano indica, a gente arrisca-se a que seja. Portanto, é uma linha descendente, Bush pai, Bush filho, Trump, um símio. É preciso ter cuidado para ver se não é um símio que se vai candidatar em 2027. Mais um prémio. Outro prémio internacional. Agora o prémio Pata que os pariu, para o autodenominado Estado Islâmico.
دربنا لاقيت حتفها كل آمالنا لاقيت حتفها كل آمالنا فمتى ستعود الطيور متى فمتى ستعود الطيور متى كم حصان بكت لها واشتكت Uma sequência de imagens criadas por internautas que pegaram em fotografias reais de propaganda jihadista para ridicularizarem os jihadistas, o Estado Islâmico. Parece-lhe um ato com alguma eficácia, Pedro Mexia? O Ricardo costuma citar muitas vezes o exemplo do nazismo, nomeadamente, e do que fizeram os comediantes contra o nazismo. Isto é, fizeram piadas, mas não lhes serviu de grande coisa. Isto é, eu acho que é uma atitude saudável, evidentemente que não é o riso nem a troça que derrota o Estado Islâmico. É uma reação positiva, sobretudo porque o combate está muito também nas redes sociais, que eles usam de uma maneira absolutamente constante, mas a mim acho que perdemos também, enquanto fizemos esses gestos, fomos também perdendo algumas batalhas, e não estou a falar das batalhas armadas, estou a falar daquilo que já aqui falámos no Governo Sombra, quando a BBC se recusa a utilizar a palavra terrorista para pessoas que degolam e decapitam pessoas e põem vídeos na internet. E, portanto, eu acho que isso não é humor. Eu acho que essa batalha se está a perder. Agora, os exemplos que deram os parisienses, por exemplo, a ideia de dizer vamos continuar a ir aos mesmos sítios, desde as pessoas que estavam a cantar a Marselhesa no estádio, até as pessoas que continuaram a ir às esplanadas, às discotecas, aos cafés, etc. Isso sim, tentar, na medida do possível, continuar a vida como de antes, mas o medo, o riso não esconjura verdadeiramente o medo, não é? Só aparentemente. Será útil dizer pata que os pariu? Sim, eu quando via os patinhos eu pensei, isto não é assim tão ofensivo. E só depois é que caí em mim e pensei, isto são pessoas que se ofendem com desenhos. Por isso, em princípio, se calhar, isto dos patinhos deve ser... Ficaram de cabeça perdida, é pior do que... Sim, em princípio, isto fez-los perder a cabeça, sim. O Estado Islâmico está a alterar as nossas vidas, de algum modo, João Miguel Tavares? Eu diria que sim, não é? Nós, quando começamos este programa por avaliar 2015, quer dizer... A grande má notícia é o Estado Islâmico e as suas consequências, porque é o Estado Islâmico, os refugiados, o impacto que isso está a ter na Europa, a Frente Nacional, quer dizer, isto é em catadupa. E essa é a grande tragédia de 2015, sem dúvida. Bom, temos ainda mais um prémio para atribuir, será o último, é o prémio Fogo ao Quartel-General, e o vencedor, o regressado camarada Arnaldo Matos. O que é que eu proponho? Uma brincadeira. No fundo, proponho uma brincadeira. Diga assim, olha, nós vamos sair do euro. Porque o euro é a ditadura desta dívida. Bem, primeiro de tudo, vocês têm uma ideia de deixa de ter dinheiro lá fora. Eu digo-vos, para nós devemos dinheiro. Porque o nosso país é um país capitalista com desenvolvimento atrasado em relação aos outros países. E, portanto, nós temos que cortar e pedir emprestado para manter o nível dos outros países mais avançados. O resultado, ficamos a dever dinheiro a toda a gente. Ou seja, se compreenderem bem, a dívida é uma forma como o rico explora o pobre. Não é uma forma como o pobre explora o rico. É o contrário. A dívida é a forma como o rico explora o pobre. E é isso que está aqui em causa. Então o que é que eu faria? Olha, eu chego ao poder e digo, isto é tudo muito simples de resolver. Em vez de um euro, larguemos o euro que está a explorar. O euro, aliás, é uma forma de ditadura, estamos a isso outra vez. Saímos do euro e fazemos um novo escudo. Mas o escudo é império como é. É muito simples. O novo escudo tem o mesmo valor que um euro. Se o euro valia 200 escudos na moeda antiga, o novo escudo valia 200 escudos na moeda antiga. Isto é tudo muito simples. Arnaldo Matos, o grande educador da classe operária, arrebata o prémio Fogo ao Quartel-General, e para fazer o elogio do premiado, o camarada Ricardo Araújo Pereira. Eu
Não me Tu faz lembrava. parte da mailing list de Arnaldo Matos. Não sei quem é que deu o meu e-mail a Arnaldo Matos, mas o certo é que eu recebo os editoriais do Luta Popular Online antes da generalidade das pessoas. Nada contra. Por exemplo, eu nasci em 74, não é? E, portanto, eu sabia quem era Arnaldo Matos, evidentemente, mas já não me lembrava dele, porque ele abandonou o MRPP. Ainda eu era muito mais imaturo ainda do que sou hoje. Mas a questão é, por exemplo, isto que Arnaldo Matos está a dizer aqui nestas imagens, nós podemos discutir. É uma coisa daquelas coisas que é a economia, não é? A gente discute, sim. A primeira parte podemos discutir. Estás de acordo que a segunda não podemos discutir? Não, a segunda é só tonta, mas não é perigosa. Mas podemos discutir, sim, o euro é melhor ou não, o escudo, como é que a gente... Sim, claro, isso. Agora, há uma frase aqui de um dos últimos editoriais de Arnaldo Matos em que ele diz que os jihadistas mataram franceses que julgam ter o direito de se poderem divertir impunemente no Bataclan. E eu julgo que tenho o direito de me divertir impunemente no Bataclan. Mesmo sendo... eu sei que, para Arnaldo Matos, eu, na melhor das hipóteses, sou um pequeno burguês. E eu quero desmentir isso categoricamente. Eu não sou um pequeno burguês, eu sou um médio burguês. Para Portugal, eu acho que sou... Talvez eu seja um alto burguês. Não, para Portugal eu sou um médio burguês. Não. És um alto burguês, eu já vi altos burgueses. Olha, não. Eu já vi altos burgueses e eu não sou um. É altura, mas pá. lá fora eu sou um pequeno burguês. Por exemplo, na vizinhança do Sócrates em Paris, eu sou um pequeno burguês. Em Portugal serei um médio, por isso parem de me chamar pequeno burguês. E eu estou mesmo convencido que tenho direito de me divertir impunemente. E por exemplo, crianças também têm, civis em geral. Encara estes fenómenos políticos como... Mas queria saudar... Posso saudar uma coisa no Luta Popular Online? Saudemos. A adjetivação. É rica e farfalhuda. Sobretudo a adjetivação dedicada a jornalistas. Vou citar alguma. Merdoso camuflado de primata. Ranhosa. Rameira. Vermícola da caneta. Há mais, mas eu... Pois se eles tratam o Garcia Pereira como o papagaio anticomunista primário. Sim. E há um problema no MRPP hoje, que é preciso, segundo Arnaldo Matos, liquidar o liquidacionismo. E é quase um trava-línguas, sobretudo porque se trata do liquidacionismo capitulacionista. E quando uma pessoa pretende liquidar o liquidacionismo capitulacionista, a quantidade de sílabas que isto leva a dizer, não é preciso. Parece-me um bocado abracadabrante. Só a Glória de Matos é que consegue dizer isso. Sim, brevemente, aliás, muito brevemente, isto é apenas um fenómeno patusco ou, no fundo, há algum perigo? Deixa-me só dizer, há um lado patusco que é bastante forte. Ele é igual ao Asterix. Ele é igual ao Asterix. Aqui uns anos já passaram e a vida não correu muito bem, mas ele é igual ao Asterix, não sei. Um bocado estragado. O Asterix um bocado estragado. O Asterix que já entrou nos tintóis. Mas o Asterix... Eu acho que é patusco. Eu tenho lido, nunca tinha lido a Luta Popular, agora tenho lido regularmente por causa dos artigos, porque ele escreve numa espécie de corrente da consciência, como se diz na literatura, que é tudo o que sai, sem nenhuma espécie de... por exemplo... É joiciano. Fala, por exemplo, diz que despediu um motorista, ou dispensou um motorista, porque ele, entre outras coisas, ele disse para ele não beber, e ele foi para os copos, num churrasco em Felgueiras. Para que estes pormenores? Está lá no artigo. E não é só isso. E outra coisa é que tu fazes num churrasco em Felgueiras, não seja meter-te nos copos. Mas isso não vais a um churrasco em Felgueiras. Olha os mails. Isto é o conceito do churrasco em Felgueiras. Desculpa lá, é ótimo. Eu já fui a churrasco em Felgueiras. Com a Fátima? Não com a Fátima. O que é que se faz? Uma pessoa mete-se nos copos. Por outro lado, ficarmos chocados que membros de um partido de inspiração maoísta não tenham respeito pela vida humana, não é assim um choque muito grande. E esta coisa do euro é realmente muito bom, porque eu sempre tive algumas dúvidas sobre o euro, li muitas coisas sobre o euro, de pessoas muito mais ponderadas, mas a minha dúvida é, mas se perdemos o euro, vai desvalorizar, a nossa moeda não vai, se voltamos a ter o escudo, aquilo não vale nada. Mas ele
decide, vale o mesmo. Então está bem. Pronto, está. Então está bem, se vale o mesmo. Se vale o mesmo. Olha um prós e contras com Arnaldo Matos e Pedro Arroja. É uma boa sugestão que fica. Mas a certa altura apagava-se a luz. Fica a sugestão. João Miguel Tavares, um desejo para 2016. Que não seja igual a 2015. Mas eu acho que os desejos é ao contrário. Os anos é que nos ajudam a lixar os desejos todos. O Pedro Mexia, o que é que pede para o novo ano? Que, como se viu pelos vídeos que nós mostramos, se continua a não perceber a diferença entre a política e o Governo Sombra. E os votos do Ricardo Araújo Pereira? Recuperação. É o que eu peço. Recuperação. É do Benfica? Claro. Achas que estava a falar... Não, estava a falar da economia. Está feita a entrega. Está entregue, são entregues os prémios Governo Sombra, depois de termos passado em revista o ano 2015. Agora, brevemente, apenas as despedidas e os votos de um ótimo 2016, depois de boas entradas. Está concluído mais um ano de Governo Sombra.